Saúde, irmão, com a paz do Senhor. Convidamos o irmão a abrir a Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, Evangelista São Lucas, capítulo número 5, a começar do versículo número 1 até o versículo número 12. Evangelho de Cristo Jesus, segundo escreveu o Evangelista Lucas. Todos os irmãos acharam? Minha leitura fica um pouquinho diferente, que a minha reação é outra. Aconteceu que, apertando-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do largo, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lança as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco para que fosse ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Porém, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e de João, filho de Zebedeu, que era dos seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastaram eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, seguiram. Aconteceu que, estando numa cidade, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostou-se com o rosto em terra e suplicou: Senhor, se quiser, pode purificar-me. Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te damos graça, Pai amado, por mais essa oportunidade que o Senhor tem concedido de chegar na tua casa para te adorar, aprender mais da tua palavra. Abençoa todos aqueles que chegaram até aqui e aqueles também que não puderem, Pai amado. Te pedimos também que o Senhor inspire o pastor Eliezer de Souza na pregação da palavra, Pai amado. Senhor meu Deus, também te apresentamos os enfermos, os missionários transculturais, locais. Senhor amado, supre, Senhor amado, a tua igreja, nos ajuda em continuação. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, amada igreja. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim.
és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel, mesmo que ainda eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu, Senhor. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia, te agradeço a oportunidade. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Jesus é fiel, irmão? Ele é fiel. Às vezes nós que somos infiéis, mas Ele é fiel. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Meus queridos irmãos, eu quero apresentar aqui o Sérgio. Sérgio, você, fica de pé, Sérgio, aí. Nosso visitante de hoje, ele é irmão de Luiz Antônio, irmão do irmão Luiz Antônio. Meu filho, você é muito bem-vindo nessa casa, viu? Aqui é a casa do Papai do Céu, viu? A igreja quer dar um bem-vindo a Sérgio, vamos dizer assim: Sérgio, seja bem-vindo, em nome de Jesus, e volte crente. Amém. Essa é a sua oportunidade, meu filho. O mundo não presta, Deus é quem presta, viu? Então, pense bem. Quem sabe você sai daqui sendo um crente fiel na presença de Jesus. Amém. Coral masculino, olha ver, escuta bem que coisa mais linda esses homens aqui. Você pode fazer parte aqui desses homens aqui também, viu? Junto de seu irmão. Coral masculino louvando ao Senhor com 2 hinos em nome de Jesus.
Meus irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Meus irmãos, vamos à palavra do Senhor. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 5, a pesca maravilhosa. E o tema da mensagem de hoje é a fé em tempos de escassez. A fé em tempos de escassez. Vamos tomar como base a leitura oficial que foi feita hoje, no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 5, do versículo 1 até o 11. Nós queremos dar as boas-vindas aos nossos visitantes, nosso amado que está conosco hoje aqui. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Encontraram, irmãos? Lucas 5, vamos aprender aqui com a pesca maravilhosa, né? A pesca que os discípulos Pedro, Tiago e João, os dois, Tiago e João, filho de Zebedeu, eles estavam pescando e nós vamos aprender várias lições a respeito da fé e também como Deus os chamou para ser discípulos seu. São dois eventos importantes na palavra do Senhor, que é justamente essa pesca maravilhosa, como aconteceu, e o chamado destes discípulos para serem pregadores, para ser conquistadores de homens, ou de pessoas, de gente, de homens que eu digo, de pessoas. Então vamos ver em que circunstância, o que aconteceu, e vamos aprendendo aqui com a palavra do Senhor. Diz a palavra que aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e havia uma multidão, e o apertava para ouvir a palavra de Deus. Esse lago de Genezaré é o mesmo mar da Galileia, ou Tiberíades. Eu estive lá agora recente, o pastor Cláudio também viajou para lá, e nós conhecemos muito bem este mar. É um mar calmo, tranquilo, e auxiliadora, inclusive Deus operou um milagre na vida dela. Ela contou aqui que tinha medo de entrar em barcos, e nós estávamos ali na caravana, e de repente a auxiliadora, quando eu penso que não, está já entrando dentro do barco, perdeu o medo, e pôde participar daquele momento tão lindo ali. Então, Jesus estava junto, ou seja, à margem daquele lago de Genezaré. E havia uma grande multidão que o oprimia, que o apertava, e ele queria falar e não podia. E ele resolveu então tomar uma outra decisão. Então ele viu dois barcos junto à praia do lago, e os pescadores tinham desembarcado
Eles haviam pescado a noite toda e estavam saturados, estavam cansados, já era manhã, e eles estavam lavando as redes, porque nada haviam apanhado, nada haviam pescado. E eles estavam meio que desiludidos, e já estavam lavando as redes, certamente iam para casa e ver o que fazer para conseguir a comida, porque haviam pescado a noite toda, ou tentado pescar, e não conseguia nada. Quem já foi a essas praias que tem pescadores sabe que eles viajam de manhã, de madrugada, muito cedo, com escuro, e pescam e chegam de manhã, e então trazem os seus pescados, os seus peixes, enfim, não foi o caso ali. E depois daquilo, eles lavam as redes, estendem para levar um solzinho, tirar todo aquele cisco, tudo aquilo ali, e estendem para depois então voltar a pescar. E foi o que aconteceu, só que eles não trouxeram peixe, porque não haviam pescado, apenas estavam lavando para tirar as impurezas, tirar os ciscos, tirar aquela sujeira que fica nas redes, e quem sabe consertar alguma coisa que havia, algum nylon que havia quebrado. Entrando então Jesus em um daqueles 2 barcos, os discípulos colocaram as suas redes ali, e ele entrou num dos barcos que era o de Simão, que depois então o Senhor o chama de Pedro, Simão Pedro. Jesus, até então aqui ele era Simão, ele não havia sido chamado ainda por Jesus. Jesus então pediu a Simão que o afastasse um pouco da praia. Jesus entra no barco de Simão e diz para ele: Simão, me faz um favor, me leva um pouquinho mais para lá, porque eu quero ensinar, continuar ensinando, distante dessa multidão, que o clima não estava muito bom, uma grande multidão, ele queria falar e o som não chegava. Muito bem, então pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e ele foi e assentou-se em um dos barcos. Eu imagino que perto da vela tem aquele banquinho que tem o barco, né? E ele sentou-se ali, certamente em um daqueles lugares do barco, e começou então, prosseguiu ensinando, ministrando aquela multidão. As multidões vinham para Jesus, elas acudiam para onde Jesus estava, porque sempre Jesus tem uma palavra boa, amém? A palavra do Senhor, ela edifica, a palavra do Senhor, quando ele ministra, ela chega ao coração, e a multidão tinha o maior prazer de sentar para ouvir Jesus falar, como nós estamos nesta noite aqui, não ouvindo o pastor Eliezer, mas ouvindo a palavra do Senhor, nosso Deus, a palavra de Jesus Cristo. E a multidão ficava muito feliz em poder ouvir Jesus. Quando ele acabou de falar, então terminou de ministrar para a multidão, Jesus, virando-se para Simão, o proprietário do barco, se lembra que ele estava sentado no barco de Simão, e ele olha para Simão e diz: leve o barco para um lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Ele dá uma ordem a Simão. Ele já tinha intimidade com Simão para dar uma ordem para ele. Você pode até estranhar, ora, ele estava num barco emprestado, não era dele. Chega para o proprietário e diz: pegue as suas redes, vamos mais além, entre mais um pouco no bar na Galileia, e vamos lançar, e lance as suas redes. É interessante que o Senhor não trouxe uma rede nova, e nem usou um outro barco. Ele usou o barco de Simão e as mesmas redes. Muito bem, observe isso. Leve o barco para um lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Meus amados, observe que os pescadores pescam de madrugada. É raro eles saírem de manhã cedo, porque o sol começa a bater na água, e parece até que os peixes vão embora, e fica difícil. Mas de madrugada não, é a hora que os peixes emergem um pouco mais, e dá para eles pescarem. Eu digo isso porque o meu avô foi pescador, na praia de Cajueiro, praia de Touros. Eu tenho muitos tios que são pescadores, e de vez em quando eu converso com eles sobre pescaria, não que eu seja pescador, mas o certo é que o Senhor diz: leve o barco para um lugar mais fundo, e então lancem as redes de vocês para pescar. Foi um desafio muito grande, porque observem que eles haviam pescado a madrugada toda, já era manhã e não haviam pescado nada. No entanto, Jesus chega e lhe dá uma ordem como essa. Foi difícil para eles entenderem aquilo ali e aceitar de bom grado, sem que houvesse uma explicação plausível, razoável de Cristo. Simplesmente disse:
entrem e pesquem, lancem as redes e pesquem. E em resposta ao que Jesus havia dito, Pedro, Simão, até então, disse o seguinte: mestre. Observe que ele trata Jesus como mestre, porque Jesus estava ensinando. Ele o reconhecia como aquele que conhecia a palavra, que tinha uma boa palavra e que era mestre, ok? Observe isso e grave esse nome, mestre. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, olha o que ele diz, né? Nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. É uma colocação de Pedro explicando e dando uma desculpa humana porque não tinha pescado nada. Ele disse: nós trabalhamos já, nós já fizemos de tudo, usamos de todas as técnicas possíveis e imagináveis na pescaria para pescar, e nada pescamos, nada conseguimos. Então eu vejo Jesus aí atuando, irmãos. Quais são as lições que eu aprendo até então? É uma lição de, por exemplo, uma atuação de Jesus circunstancial. Dentro desse contexto aqui, o Senhor usa coisas que os discípulos viviam, é uma circunstância, é um contexto que os discípulos estavam vivendo. Não foi nada extraordinário, era tudo que eles sabiam, era tudo que eles estavam vivenciando. E o Senhor, Ele se vale daquela situação para passar ensinamentos eternos e para fazer um chamado ministerial, vocacional a 3 dos seus discípulos. Então ele falava o que? Dentro daquela circunstância, no mar da Galileia, um barco, pescadores, redes, peixes, praia, era algo conhecido para aquelas pessoas. Muitas vezes Deus nos fala dentro de um contexto em que nós vivemos. Ao pescador, ele fala de peixe. Ao médico Lucas, ele já chamou de outra maneira. A Paulo, intelectual, ele já chamou de uma forma mais impactante, para que Paulo, no caso Saulo até então, entendesse melhor o seu chamado. E o Senhor demonstra com poder e com autoridade, quando o faz cair daquela cavalgadura e o torna cego e tem uma visão e trata com ele de uma maneira totalmente diferente. Então, para esses 3 aqui, o Senhor usa aquele contexto. Para Eliseu, o baterista, o Senhor chamou de outra forma. Para pastor Cláudio, o Senhor usou de outra forma. Para Bruno, o Senhor usou de outra maneira. Para Natanael, já foi de outra maneira que ele falou, que ele chamou. Mas a todos, de igual maneira, o Senhor nos chamou para sermos ganhadores de almas. Aleluia. Levante a sua mão e glorifique ao Senhor por isso. A você, Deus teve um tratamento todo especial para te chamar, e com amor, com as redes do amor, o Senhor te laçou e te chamou para esse evangelho que transforma a mais vil criatura num cidadão dos céus ou numa cidadã dos céus. O Mestre Jesus Cristo usou de estratégia para ensinar e para evangelizar. Até aqui eu percebo, queridos, que ele não tinha um sistema de som como nós temos hoje aqui, caixas, ataque, não tinha um sonoplasta do quilate de Idésio, não tinha essas caixas de som, baixo, médio, grave, Twitter, não tinha nada disso. Não tinha a caixinha de som que a irmã colocou aqui para botar para a comissão de visita louvar ao Senhor. Não tinha nada disso. E o que fazer então? Sabiamente, o Senhor diz: me leve um pouquinho para a margem da praia. E ele, sentando-se a favor do vento, ele falava sem microfone, a favor do vento, e o vento levava a voz de Cristo para a multidão. Ali o Senhor já demonstrava que ele entendia de sonoplastia, ele entendia de acústica. Ele não ficou no meio da multidão porque o som não chegava para aquela multidão que estava atrás dele, mas ele, distanciando-se um pouco e dando as costas para o mar, onde o vento levava a voz dele, ele pôde alcançar aquela multidão. Com isso eu aprendo que para evangelizar, para ganhar pessoas, eu tenho que ter estratégia. Nós temos que ter estratégias, não coisas, nada que não seja lícita, sim, todas as coisas lícitas, sim, mas estratégias para chegar ao coração das pessoas. E Jesus usou dessa estratégia de pregar sentado num barco para aquela multidão daquela praia ali, junto ao mar da Galileia, junto a Genezaré. Então entendemos assim, que precisamos ter
é estratégia para chegar e evangelizar. Para a pessoa extremamente ateia, eu tenho que ter uma estratégia diferente. Para aquele que já crê, porque tem uma religião, que já conhece a Cristo, não que se torne mais fácil, mas eu tenho que ter uma estratégia específica para ela. Para um bairro como Candelária, eu tenho que ter uma estratégia para Candelária. Já na favela do Fio, eu tenho que ter uma outra estratégia. Se eu for com a estratégia de uma ação social dentro de Candelária, tem que ser um outro tipo de ação social, bem diferente de uma ação social lá na favela do Japão, aonde eu fui coordenador lá do setor 7, em de Serra Rosada. Então, queridos, eu não posso chegar aqui no bairro de Candelária e oferecer uma cesta básica para a população e depois pregar a palavra do Senhor. Não, porque as pessoas não precisam de cesta básica. A grande parte dos moradores de Candelária não precisa de cesta básica, mas já precisam. Posso trazer por exemplo, uma palestra sobre câncer de mama. Convidar as mulheres do bairro para vir participar de uma palestra sobre câncer de mama. E aos homens, no mesmo instante, em outro local, na galeria dos pastores, ministraríamos, chamaríamos Dr. Jair e faríamos uma palestra para os homens sobre o câncer de próstata, ou a prevenção ao câncer de próstata. E depois então pregaria João 3,16, e depois no final, as pessoas, pelo menos, elas quebrariam o medo de vir a uma igreja evangélica, e saber que aqui não existe loucos, e se existe algum louco, do jeito que tem aquela loja Loucos por Coxinha, nós aqui somos todos loucos por Jesus. Eu vi uma loja ali que era louco por coxinha, e o outro é louco por pastel, e eu sou louco por Jesus. Aleluia. Se alguma loucura em mim existe, é porque eu sou louco por Jesus. Ele que me salvou, Ele que me purificou, Ele que me justificou, é Ele que me garante a vida eterna, e é Ele que me dá o meu sustento. Louvado seja o Senhor para sempre. Então, estratégia para evangelizar: propagação das ondas sonoras em meio ao mar de Tiberíades. Muito bem, aí então o Senhor dá essa palavra que muda o curso da história, que muda o curso da história dos pescadores que estão ali. É a palavra que chega ao coração deles. E Pedro então, dando uma justificativa, né, irmãos, ele vai e começa a explicar por que não pescou, não conseguiu pescar. Em relação à palavra do Senhor, quando o Senhor diz assim: pegue o seu barco, vá para um lugar mais fundo, levem as suas redes, lancem as suas redes para pescar. Eu quero entender aqui, irmãos, que o Senhor muitas vezes Ele usa o que nós temos para fazer um grande milagre. A viúva tinha o quê? Um pouco de azeite, uma botija, e nada mais do que isso. Foi a partir daí que o Senhor fez um grande milagre. Deus fez um grande milagre. Davi tinha o quê? Uma funda com 5 pedras. Sansão tinha o quê? Sansão tinha a força dele. O Senhor usou a força dele. Enfim, Moisés tinha uma vara, e foi que ele disse para Moisés: toca nas águas e o mar vai se abrir, e assim foi. Você tem o quê para Deus a partir daí fazer um grande milagre? Às vezes achamos que nós não temos muita coisa, irmãos, e nós temos tanta coisa em casa. Outro dia eu li um livro sobre, outro tempo aí, li um livro sobre isto, e o título do livro dizia assim: há um milagre na tua casa. Porque muitas vezes o milagre está ali, você tem alguma coisa, e a partir dali, Deus faz um grande milagre. Os discípulos tinham o quê? Os discípulos tinham um barco, os discípulos tinham a rede, os discípulos tinham a disposição para pescar, mesmo que estavam cansados, mas tinham ainda força para sair para pescar. O que é que você e eu nós temos para, a partir daí, o Senhor nos usar? Você tem um intelecto, você tem uma razão, você tem conhecimentos, você tem a sua profissão, você tem uma empresa, quem sabe, você tem os seus estudos, você tem algo na sua casa que Deus, ou em você mesmo, um dom, um talento, uma vocação, que Deus pode pegar isso daí e transformar num grande milagre. Quem sabe o milagre está bem pertinho de ti, o milagre está dentro de você, o milagre tem um projeto que Deus, num estalo rápido assim, o Senhor diz: faça isso, e a partir daí, então vem um grande milagre. Conheço uma pessoa que, a auxiliadora vinha conversando comigo faz pouco tempo, no carro,
e ela falava sobre essa pessoa que não tinha uma casa para morar, e de repente ela foi num condomínio visitar um terreno, encontrou uma pessoa ali e disse: você vai ser moradora desse condomínio. Ela disse: eu não tenho condições de ser moradora desse condomínio. Vocês que construíram condomínio, talvez a história é parecida com a história de vocês, que não tinha nada, que não tinha dinheiro, que não tinha recurso, e do nada o Senhor mandou dinheiro, o Senhor mandou o terreno, e você construiu ou vai construir. Aleluia, um grande milagre que estava ali perto de você, e você achava que não tinha condições, mas a partir daquele pouco, o Senhor fez muito e vai fazer muito. Com o pouco que você tem, entregue ao Senhor, entregue nas mãos do Senhor, obedeça a Ele, lance as redes e você vai pescar, você vai colher, aleluia, você vai prosperar naquilo que o Senhor tem determinado para você. Eu recebo essa palavra para mim, você recebe para você? Alguém está entendendo aí? Alguém pega para si? Eu pego para mim, em nome de Jesus. Porque com os discípulos foram assim. Eu não estou inventando teologia diferente, não, queridos. Leve o barco, pegue o seu barco, pegue a sua rede, vá para um lugar mais fundo, lance as redes para pescar. Diga comigo, para pescar. Porque o Senhor foi muito taxativo na sua mensagem. Ele foi muito expresso, a mensagem foi muito expressa, a ordem foi muito clara. Pegue o barco, vá mais para o profundo, vá mais além, lance as redes, e ele disse: para pescar. Porque simplesmente poderia ser: vá passear, vá tentar pescar, mas não, ele disse, foi imperativo: lance as redes, vá e pesque, é para pescar. Então foi muito clara, uma ordem expressa gera uma resposta precisa também. O Senhor foi muito claro nisso aí, e Ele está dizendo para alguém nesta noite: vá para o meio do mar, lance as suas redes para pescar, aleluia, e os peixes virão em nome de Jesus. E eles obedeceram. Interessante que eles obedeceram, a ordem foi clara, foi expressa, e a resposta de Simão, a princípio Simão ficou meio que em dúvida, né? Parece até que estava em dúvida, um argumento razoável. Às vezes nós temos um argumento razoável, Deus nos manda fazer algo, aí a gente diz: não, Senhor, que é isso, Senhor? Olha, eu já pesquei a noite toda, sabe? Eu não tenho condições mais, porque já tentei de tudo, já fiz o que eu pude. Quem sabe o Senhor às vezes te manda fazer algo, e você é levado ou levada a dialogar com o Senhor, naquele diálogo que muitas vezes nós temos, e mostramos as nossas razões, e mostramos as nossas impossibilidades, e demonstramos que não queremos atender a ordem do mestre, mas chega um momento que a gente se rende à voz do Senhor, quando Ele diz: vá, creia na minha palavra, aleluia, aceite o que eu estou lhe dizendo, obedeça o que eu estou lhe dizendo, lance as redes que os peixes virão. Senhor, mas é de manhã, os peixes vêm de madrugada, nós já usamos todas as técnicas possíveis e imagináveis, tudo que nós podíamos fazer como humanos, nós já fizemos. Mas de repente, num relampejo de fé, ele diz assim: mas, graças a Deus por esse mas de Pedro, essa conjunção adversativa, mas, graças a Deus que ele disse: mas, sobre essa sua palavra. Ainda não era a Bíblia. Às vezes a gente, sabe, quer dar uma interpretação dizendo que a palavra, a Bíblia, não era a Bíblia ainda. Observe que era um diálogo de Jesus, em que Jesus dava uma palavra para Pedro, e ele disse assim: sobre essa sua palavra que o Senhor está me falando, sobre esta ordem que o Senhor está me dando, sob, não sobre, mas sob, debaixo, essa sua palavra está em cima, e a minha vontade está embaixo, mas eu vou lhe obedecer, eu vou me subjugar a sua palavra, eu vou obedecer e vou me colocar sob a sua palavra. Então, sob essa palavra, aqui está muito claro, não é sobre essa sua palavra, mas debaixo da cobertura desta palavra, com fé nesta palavra, acreditando no que o Senhor está me dizendo, não no que eu penso, não no que passou durante a madrugada, não na minha vontade, Senhor, não segundo a minha razão, mas segundo a tua palavra, eu vou lançar as redes. Isso é lindo, irmãos, é profundo, sabe? Porque quando a gente aceita a ordem do Senhor e obedece, crendo na palavra, o Senhor honra a sua atitude. Agora, se você entrar duvidando, não vai conseguir.
A palavra diz que aqueles que se aproximam do Senhor, creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. O Senhor quer ver em nós atitude positiva, atitude de fé, uma atitude de tomar a decisão baseado na palavra do Senhor. O Senhor disse, está dito. Eu não entendo, mas eu acredito, mas eu creio. Eu não estou entendendo nada, mas eu vou te obedecer, Senhor. Eu vou lançar as redes, mesmo sendo 9 horas da manhã, mesmo sendo 10 horas da manhã. Eu sei que não tem peixe lá, mas eu creio, Senhor, que quando eu lançar as redes, os peixes virão, porque sob a tua palavra eu vou lançar as redes. Lança as redes. Creia na palavra do Senhor. Ele está te dizendo para lançar, então lance. Vai mesmo. Pega o barco, vai no mais profundo do mar e lança as redes. Não obstante a adversidade, tudo pode dizer não. As circunstâncias parece que não estão favoráveis. Já era sol, já era dia, estava tudo contrário, já havia pescado a madrugada toda, mas agora acreditando, crendo na palavra de Jesus, juntou Tiago, juntou então João. Vamos, meus amigos, vamos nós. Entraram num concerto, entraram numa aliança, não para fazer o mal, mas para fazer o bem agora. Entraram numa aliança de fé. É interessante, irmão, sabe, que os três estavam em unidade de fé. Tiago não disse não, João não disse não, nem Simão disse não. Os três chegaram e entraram em concordância, em aliança. É importante isso daí, porque mais lá na frente o Senhor diz: igreja, quando dois ou três de vocês entrarem numa aliança, o que vocês decidirem aqui será decidido lá no céu. Eles três entraram numa aliança. Procure pessoas de fé para caminhar. Procure irmãos e irmãs de fé para entrar em aliança de fé com essa pessoa. Porque coisa difícil, irmãos, é você ter alguém ao seu lado que não tem fé. Você quer dar um passo, quer avançar, mas a pessoa diz: não, passamos a noite toda. As redes já lavamos. E sempre tem um motivo para dizer não. Mas os três entraram numa aliança de fé. E eu creio, irmão, nisso, de que eu tenho que estar acompanhado de pessoas que me animem mais. Você e eu, nós somos assim, não é? Eu louvo ao Senhor pela vida de auxiliadora, porque quando a minha fé quer minguar, ela diz: filho, vamos avançar. É Deus que está conosco. E quando a fé de auxiliadora quer minguar, eu lhe digo: filha, avança no DEFAD, vai, faz o projeto, é de Deus. E é por isso que temos prosperado, porque entramos em aliança. Então o Senhor nos convida hoje para entrarmos em aliança com pessoas de fé e melhores do que nós. Amém, queridos? Se você se acompanha com gente pior do que você, você vai ser pior do que ela. Agora, se você se acompanha com gente melhor do que você, você vai ser melhor do que ela. Hoje nós estamos aqui, pode observar, porque pessoas nos ajudaram, pessoas de fé nos ajudaram a chegar no estágio que nós estamos. Você está no lugar que você está, porque Deus levantou pessoas, e você se acompanhou de pessoas que te levaram a esse status que você está, a esse status quo que você está, a essa posição socioeconômica, a essa posição espiritual. Você está na posição que você está, porque você se acompanhou com pessoas que te levaram a isso. Imaginais que estão no presídio porque se acompanharam com más companhias. Era um adolescente no bairro, era um menino legal, era um menino que meio que levado. Aí de repente ele se acompanhou com quem não prestava. Aquele que não prestava lhe ofereceu um cigarro de maconha, e ele consumiu pela primeira vez o cigarro de maconha, levado por um amigo. Depois já não era mais um cigarro, eram vários cigarros. Depois já não era mais o cigarro, era cocaína. E depois não era só cocaína, era um bocado de drogas. E drogado então, para manter o seu vício, deu um tiro em uma pessoa e terminou preso, e hoje está lá em Alcaçuz. Eu criei uma história rápida aqui, mas é essa a história. Na maioria deles, más companhias. Mas graças a Deus que Simão estava acompanhado de dois homens de valor, Tiago e João, e entraram numa aliança de fé e disse: olha, o mestre está mandando.
Se o mestre está mandando, ele sabe. É Jesus que está mandando, então vamos obedecer, vamos obedecer. E eles obedeceram, diga comigo, obedeceram cegamente. Aqui eu vejo uma obediência, no primeiro momento, Simão argumentando, mas depois disso, depois que ele diz assim, sob a sua palavra, mestre, eu vou lançar as redes. Ele não questiona mais, não, terminou ali o questionamento dele. Na verdade ele não questionou, ele apenas demonstrou o que estava no coração dele. Ele apenas disse, Senhor, lamentou e tal, mas, como eu já disse, num relampejo de fé, ele disse, mas, sob esta sua palavra, lançaremos as redes. Lançarei as redes. Eu falei no plural, mas na palavra do Senhor diz, lançarei, está no singular. É interessante que a palavra mostra que são 3 homens, Pedro, João e Tiago. Mas Pedro chama para si a responsabilidade. Ele estava tão empolgado, Pedro era muito empolgado com as coisas, né? Temperamento sanguíneo ou colérico. Então o Senhor fala para eles, mas Pedro, ele diz assim, Senhor, eu vou lançar a rede. Ele pegou tanto a palavra, ele pegou no ar, o Senhor falou assim, ele, é para mim. Aleluia. Lance as redes, e diga como Pedro, sob a sua palavra, Senhor, eu lançarei as redes. Não importa que Tiago não queira, não importa que João não queira, ele vai só comigo, quem sabe, fizemos uma aliança aqui, mas se ele não jogar a rede, se Tiago não jogar, se João não jogar, eu lançarei a rede. Você está pegando aí? Que é você, não é quem está ao seu lado. Há horas que essa pessoa só nos ajuda, nos dá um gás, nos dá uma força, mas tem horas que é você e Deus. E você tem que tomar a decisão que tem que tomar. Tem que lançar a rede. Não importa que meus amigos não queiram. É pesada, é difícil, se eles não quiserem, eu lançarei as redes. E às vezes a sua atitude por lançar a rede, de tomar essa iniciativa, contagia quem está perto. Uma atitude positiva sua contagia quem está perto. Aí quando Tiago e João viram que ele ia lançar a rede, eu vou também, pronto. Aleluia. E com isso eu aprendo, queridos, que precisamos tomar atitudes, e as nossas atitudes de fé, ela contagia quem está perto. Quando eu estava para ir para o campo missionário, eu via no pastor Miranda, e vejo até hoje, graças a Deus, um homem de fé. É um homem que disse assim, Eliezer, olha, se você decide deixar a Petrobras para fazer missões, pode ter certeza que fome você não vai passar. Você vai tranquilo de que a igreja, a Assembleia de Deus, no Rio Grande do Norte, ela não vai te dar um salário assim alto, mas pelo menos você vai ter o suficiente para se manter e manter a sua casa. Dê o passo de fé. Se você quiser pedir as contas, peça que a gente segura aqui em Natal. Sabe, irmãos, eu tive que dar um passo de fé, mas alguém teve que me dar um respaldo. Foi fé, mas eu vi em Miranda, em pastor Miranda, um homem de fé que me inspirou a ter fé. Ele já tinha feito isso, ele era pastor já, e ele sabia esse caminho, trilhar esse caminho do que é pedir as contas de uma empresa, de deixar a sua vida secular, para abraçar o ministério missionário, pastoral, e viver pela fé. Ele sabia o que era isso, e ele disse, faça, eu tenho fé. Aleluia, é isso que ele quis dizer para mim. E a fé do pastor Miranda me contagiou. Sabe por quê? Porque eu estava igual a Pedro, apegado com a rede, apegado com o barco, e apegado com a desculpa. Não, já pesquei, já fiz de tudo e nada. Teve um momento, sabe, que foi impactante na minha vida, quando o Senhor disse, lance as redes, vá mais profundo. Não fique só na margem, não fique só na Petrobras, não fique só com o seu emprego, não fique só com a sua universidade. Eu não quero você na margem, não quero você no seu barco. Deixe esse barco de lado, quebre o barco, desfaça-se da rede, meta-se lá para dentro do mar, que os peixes virão. Cegamente. É como você pular no abismo sabendo que o Senhor está lá embaixo te esperando. E foi isso que Pedro fez lá na frente. Primeiro ele acreditou e lançou as redes. E em resposta ao que Simão disse, aí veio o resultado da obediência. Diga assim, obediência produz resultados positivos. A obediência produz resultados positivos. Pesca maravilhosa. Irmão, foi tanto peixe. De vez em quando aqui no Rio Grande do Norte tem umas praias que vem muito, muito peixe, né? E eu me lembro dessa pesca maravilhosa. Lá quando
onde seu irmão estava? Galinhos. De vez em quando em Galinhos tem uma pesca dessa, né? Vem muito peixe e tal. E aqui no Rio Grande do Norte, de vez em quando vem um vídeo por aí que vocês veem, muito peixe. Aí eu me lembro disso daí. Fazendo isto, apanharam grande quantidade de peixes e as redes começaram a se romper. O rompimento maravilhoso, o rompimento abençoado. Deixa romper as redes. Isso era sinal que vinha muita bênção, irmãos. A bênção do Senhor é abundante, a bênção do Senhor é maravilhosa, a bênção do Senhor é transbordante. Foi tanto peixe que eles puderam compartilhar com os amigos, chamaram a população que estava ali, chamaram o outro barco que estava lá perto, vem para cá que é muito peixe, a bênção é grande. Eu quero profetizar na tua vida em nome de Jesus, haverá abundância de peixe, haverá abundância de pescaria, e a bênção que chegar para ti vai transbordar para outro que você nem conhece, vai transbordar para quem você conhece, vai transbordar para o amigo, vai transbordar para o vizinho e vai abençoar a outras pessoas. Pesca maravilhosa se aproxima na tua vida. Prepara o teu barco, prepara as redes, lança-te ao mar, lança a rede, porque uma pesca maravilhosa se avizinha para ti. Assim diz o Senhor. Aleluia! Como resultado da tua obediência, o Senhor fará maravilha na tua casa e na tua família. Então somente obedece, ainda que cegamente, dá o passo de fé. Peixes virão de todo tipo e tamanho, aleluia, e muitos ficarão impactados e dirá: que maravilha, e o nome do Senhor será glorificado na tua casa, e na tua casa, na tua família, junto aos teus. Abundância, abundância, e que prosperará, e tu compartilharás com outrem, assim diz o Senhor. Simão Pedro então reconhece agora não mais o mestre, queridos. Quando ele vê aquela quantidade maravilhosa de peixe, então Simão Pedro olha assim e diz: eu sou indigno pecador. Esse que está aqui não é apenas o meu mestre, esse que está aqui é o meu Senhor, Jesus Cristo. Ele olha para Jesus, não somente como o Yeshua HaMashiach, que é o Jesus Nazareno, filho de José e Maria, mas ele olha para Jesus não apenas como o mestre que se sentou no barco para ensinar um discurso, uma palavra. Ele vê ali o milagre que estava na obediência àquele homem chamado Jesus. Ele não vê apenas aquele homem Jesus apenas, mas ele vê também o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, o Filho de Deus. E ele se rende àquele Cristo e diz: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Quando o Senhor nos chama, a primeira coisa que nós reconhecemos é que nós somos míseros pecadores, e que Ele é o Senhor e que nós somos os servos. É por isso que nós não resistimos. Parece até que o livre-arbítrio vai embora, parece até que a minha vontade não existe mais. E eu digo: importa que ele viva, importa que ele cresça e que eu diminua, como diz Paulo. Senhor, eu lutei até hoje contra ti, Senhor, eu resisti até hoje, mas eu não te vejo apenas como um mestre dos mestres, eu não te vejo apenas como o Rabi, eu não te vejo apenas como o Rabone, eu te vejo agora como o Senhor da minha vida. E a partir de hoje tu vais controlar todo o meu ser. A partir de hoje, como o Senhor, tu vai controlar o meu intelecto, tu vai controlar a minha razão. Senhor, eu me entrego a ti e tu vais controlar a minha vida como um todo. Porque tu demonstraste através desse milagre que era impossível para mim. Pedro dizendo, certamente, conjecturando com ele, tu demonstraste que através desta pesca maravilhosa, porque só sendo um milagre, Senhor, porque nós lutamos a noite toda e não conseguimos nada,
mas em obediência à tua palavra, tu deste essa pesca maravilhosa. E os barcos começaram a pesar, e a rede começou a rasgar, Fátima. Aleluia. A rede começou a rasgar, e eles, cuidado, o peixe está escapando. Vai ser tanta bênção que vai escapar, irmãos. Deixa escapar. Você vai ficar com a maior parte. A maior parte será para ti. A maior parte ficou com os discípulos. Alguns peixes escaparam. E assim Pedro, então, Simão Pedro, e o narrador Lucas aqui deixa de chamá-lo de Simão apenas, mas ele diz Simão Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus. Ele não resistiu, pastor Cláudio Batista, por favor, represente Cristo aqui. Aí Pedro, depois de tudo, Pedro chegou e prostrou-se, sabe, diante dele, Senhor, meu Senhor. Foi isso que ele fez, se entregou a ele, num ato de fé e num ato de reconhecimento, que quem estava ali era o Filho de Deus. Ele reconheceu Jesus como o Senhor da sua vida, e disse, Senhor, olha, afasta-se de mim, por favor, eu sou indigno pecador. É isso que ele viu, o seu estado miserável de pecado como homem, e disse, afaste-se de mim, porque eu sou um pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Irmãos, às vezes nós oramos, nós vemos a Cristo como mestre, como Senhor e tal, mas o Senhor faz um milagre na nossa vida e nós ficamos admirados. Irmão, não tem que se admirar muito não, sabe por quê? Porque você não orou, o Senhor não prometeu que ia fazer. Então regozije-se no Senhor. Mas os discípulos ficaram assim maravilhados, admirados apenas, né? Admirados, e essa admiração se apoderou deles e de todos os seus companheiros que estavam ali. Eles ficaram impactados. Se você ora, se você clama, se você pede, espere grandes milagres da parte do Senhor. Não se admire daquilo que Deus vai fazer, porque grandes coisas fará o Senhor no meio de nós. Tiago, João, filho de Zebedeu, eles eram sócios, eram uma sociedade. Então Jesus aproveita o cenário que estava muito propício para uma chamada vocacional, para uma chamada ministerial. Eles estavam tocados, eles haviam reconhecido que Jesus era o Senhor. Eles não viam Jesus apenas como mestre, mas como Senhor. Aí Jesus disse, chegou o kairós deles. Chegou o kairós da chamada, chegou o momento de eu chamá-los e impactá-los. Aí o Senhor disse, olha, primeiro, não tenha medo, não tenha medo, de agora em diante vocês serão pescadores, mas não pescadores mais de peixe comum e corrente, cioba, cangulo, diga aí outra, espada. Vocês não serão pescadores mais desse tipo de peixe, vocês serão pescadores agora de gente. Vocês vão pregar o evangelho e pessoas aceitarão o meu evangelho. Vocês vão fazer um apelo e lá na frente, Pedro, as pessoas vão aceitar a Jesus, vão me aceitar por causa da sua pregação. Você vai ser um conquistador de almas. Você vai ser um pregador da palavra, Pedro. Você vai deixar de trabalhar agora para essa sociedade. Você vai desfaça desse barco. É isso que Cristo quer dizer. Desfaça-se deste barco, desfaça-se desta rede, desfaça a sociedade, porque agora você deixa de ser sócio de Tiago e de João. Você agora vai entrar na sociedade comigo. Foi a maior sociedade feita no mundo, irmãos. Simão Pedro e Jesus Cristo. Aí Simão Pedro disse, está certo, Senhor. E arrastando eles, não, o chamado foi para os três, a palavra foi direcionada para eles, e eles não titubearam, eles não duvidaram, eles não questionaram o Senhor. Estavam falando, irmãos, de peixe comum e corrente. Aí o Senhor fala de almas, o Senhor fala de reino, o Senhor fala de pregação, de ministração de um evangelho que transforma o homem, o mais vil pecador, numa nova pessoa em Cristo Jesus. Aí diz que eles não contaram conversa, eles arrastaram os barcos para a praia. Estava lá no fundo, não era? Cheio de peixe. Trouxeram para a praia, deixando tudo, o seguiram. Até os peixes deixaram pelo jeito. Fica para lá os peixes,
fica para lá a rede, fica para lá o barco. Eles abandonaram a sua vida terrenal, a sua maneira de ser, a sua fonte de renda. É como que diz assim: Senhor, essa sociedade está desfeita, funcionou até hoje, funcionou quando nada deu certo, mas agora, Senhor, nós somos sócios. Os três entramos em sociedade contigo, entraram numa sociedade com o Senhor e foram discípulos, foram pregadores, foram ganhadores de almas. E esse Pedro que negou a Jesus por 3 vezes, esse Pedro audacioso, temperamento colérico, que puxou da espada, cortou a orelha de uma certa ocasião, um homem brabo, um homem, sabe, iracundo muitas vezes, audacioso, que era muito precipitado, agora, lá no dia de Pentecostes, foi batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo entrou nele, o encheu, e ele transbordou em línguas estranhas, foi cheio do poder de Deus, e terminando ali, ele faz um discurso para defender a Jesus. Pela primeira vez, Pedro faz um discurso diante dos judeus, diante daqueles que ali estavam, e depois daquele primeiro discurso de Pedro, auxiliadora, como 3.000 pessoas aceitaram a Jesus como Salvador, cumprindo-se aquilo que Jesus disse: você deixa de ser pescador de peixe para ser pescador de gente agora. E esse homem sofre por amor a Cristo, esse homem vive por amor a Cristo, mas este homem também morre por amor a Cristo, na esperança de que um dia será ressuscitado, e de que um dia estará com a igreja do Senhor, aleluia, para sempre e sempre. O Senhor disse: não tenha medo. Quisera que eu tivesse mais tempo para falar-lhes um pouco sobre isso. Não tenha medo, porque chamada vocacional implica em coragem. Em várias ocasiões a palavra do Senhor nos fala sobre isso. Coragem para largar tudo, coragem para deixar a rede, coragem para deixar a sua vida, a sua fonte de sustento, se lançar nos braços de Cristo. Coragem, não ter medo. Isso é um ponto, apenas um ponto. Ele disse: de agora em diante você será pescador de gente, pescador de homens. Não tenha medo. E às vezes o Senhor nos chama e nós queremos ter medo. O Senhor nos vocaciona para ser líder do conjunto, da comissão de visita. Aí a irmã diz: Senhor, logo eu, não podia ser Francisca? Não podia ser Joana? Não podia ser outra? Aí é como se o dedo indicador do Senhor tivesse assim, dizendo: é você. Ah, Senhor, eu posso financiar outra pessoa, eu até ajudo. Eu dou o vestido dela, eu dou o sapato dela, eu dou a bolsa Carmen Stephanie para ela. Mas o Senhor disse: eu não quero isso, eu não quero o teu dinheiro, eu quero a tua vida, eu quero o teu coração, eu quero ser o Senhor da tua vida, e você vai ser hoje ganhadora de almas. Olha só. Eu quis fazer um negócio com o Senhor, funcionário da Petrobras, estudante de engenharia. Eu disse: Senhor, vamos fazer um negócio? O Senhor está me chamando para fazer missões, mas eu prefiro ajudar nas missões. Eu vou dar o meu dízimo para as missões, eu vou até ajudar um missionário, se o Senhor quiser. Aí é como que o dedo indicador do Senhor tivesse assim para mim: Cláudia, é você, é você, é você. Abandona teus livros, abandona a universidade, abandona os teus sonhos, e eu vou te dar novos sonhos, novas revelações, novos caminhos, e a partir de hoje você vai ser ganhador de almas. Eu vou te dar dons, talentos e capacitação. Senhor, eu não posso, eu não sei, eu não tenho condições. Eu sou um jovenzinho lá na congregação de Pirangi, cuidando de jovens. Mas eu vou te fortalecer, eu vou te dar palavra, eu vou falar contigo. É um mosaico, vá na fé. Eu vou montando aí as peças. Você não vai entender nada no começo, mas ao longo da história você vai entendendo, porque vai se configurando para você o teu chamado. Eu digo: é assim, Senhor? É, então pronto. Eu largo tudo, largo a Petrobras e me manda para dentro do mar. Fui lá para a Venezuela. E lá fomos ganhadores de almas para Jesus, pela misericórdia do Senhor. E não é assim. O Senhor disse assim: a partir de hoje, na tradução que o amado leu, doravante, o chamado tem um começo, mas não tem um fim. Diga comigo: o chamado tem um começo, mas não tem um fim. É para sempre. Diga: é para sempre. Quem pega esse chamado aí, diga: é para mim. Diga como disse Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim.
A reação dos pescadores arrastou os barcos, quer dizer, largaram a fonte do amparo, largaram as redes. Isso denota a dependência do Senhor. Dependo de ti, Senhor, tão somente. Você pensa que eu procurei saber, quando missionário, quanto eu ia ganhar? Eu fui para a missão e não sabia nem a cidade direito quando eu ia trabalhar. Eu não sabia o idioma. Eu nunca tinha sido missionário. Eu não tinha um manual de como estabelecer uma igreja num outro país. E o mosaico de Deus foi se mostrando, foi se revelando. E pouco a pouco o Senhor foi dizendo o que queria. Eu tinha feito um estágio em Alto do Rodrigues. Eu era diácono com ação pastoral. Um menino de 30 anos de idade. E o Senhor chega e diz: é você que vai. Eu digo: Senhor, eu não posso, eu não sei. Tranquilo, só diga sim e vá. Não tinha ninguém no mundo, depois que eu disse eu vou, não tinha ninguém no mundo, pastores, irmãos amados, que me dissuadisse da visão. Chegou um e disse assim: rapaz, tu sabe o que é depender dos dízimos da igreja? Tu sabes como é um missionário que com o dinheiro da igreja ele compra um sapato para o filho, depois alguém vai dizer: olha aí, comprou o tênis para o menino por causa do dízimo da igreja. Tu sabe o que é isso? Eu digo: eu não sei não, porque eu nunca fui, mas quando chegar o momento, Deus vai me dar a graça, não se preocupe. Ele viu eu construindo lá no Alto Rodrigues um templo razoavelmente grande. Ele disse: rapaz, eu tive um sonho contigo, que você ficava perdido dentro da construção e não conseguia terminar a construção. Ele jogando areia no poço alheio, ele querendo jogar areia no projeto de Deus. Eu sabia que era pura carne aquilo ali. Eu digo: meu irmão. Ele disse: por que você não reduz, não faz um negócio mais simples tal? Eu digo: meu amado, quando eu cheguei aqui, Deus me deu o projeto desse templo, e construímos o templo, irmãos, lá no Alto do Rodrigues. Em 4 meses e 4 dias, o Senhor nos deu um lindo templo lá, que ele durou até agora nessa gestão do pastor Ivanildo. E Ivanildo depois precisou fazer um templo maior, mas foi naquela época, né, auxiliadora, o templo, o local mais bonito da cidade do Alto Rodrigues. Então estávamos decididos a aceitar o chamado do Senhor. O chamado do Senhor foi impactante, foi irresistível. E o chamado do Senhor é impactante, é irresistível. Ele traz consigo o senso da urgência. Ele arde como uma chama. Aquele chamado de Jesus na vida dos discípulos ardeu no coração deles. Ardeu tanto que eles disseram: eu vou deixar esse barco aí, vou deixar essa rede aí, deixa os peixes aí para quem quiser. E o chamado do Senhor, por último, é definitivo. Certamente o Senhor está chamando alguém para fazer algo mais para Ele. Certamente nesta noite o Senhor está impactando alguém e lembrando, quem sabe, de um chamado, ou chamando agora para que você faça algo mais para o Senhor. Fiquemos de pé, queridos, estamos concluindo. E a quem não é evangélico, nesta noite o Senhor está chamando. O mesmo Jesus que tocou em André: André, siga-me. Pedro, vem, você vai ser pescador de homens, de gente. Tiago, vem comigo. João, vem comigo. Está dizendo para você agora: fulano, que eu não sei o seu nome, vem comigo. Vem comigo. Você quer vir para Jesus? Você quer seguir a Jesus? Você quer seguir ao Senhor Jesus Cristo? Se você quer, vem aqui à frente. Eu vou orar por você. Jesus te chama, igual como chamou a Pedro, igual como chamou a João, igual como chamou a Tiago. Ele te chama e Ele se responsabiliza de hoje em diante pela tua vida. Onde está a primeira vida para Jesus? Primeira pessoa que quer aceitar a Jesus como Salvador. Primeira pessoa que quer dizer sim ao Senhor e dizer: Senhor, até hoje eu resisti o teu chamado, mas hoje eu me entrego, porque tu és o Senhor da minha vida, tu és o meu Salvador. Primeira vida para Jesus. O Senhor é paciente contigo. Continue ouvindo a palavra, continue participando, continue ouvindo o que o Senhor está te chamando, mas a chamada dele continua no teu coração. Filho meu, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureça
o vosso coração. Amém? Nós vamos concluir orando. Passo para o copastor Natanael dar andamento. Pode continuar, Natanael. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Quem está satisfeito com essa palavra, irmão? Amém. Que possamos ser um pescador de homens, pescadores para o reino de Deus. Amém. Graças a Deus, porque Deus se fez presente no nosso meio hoje à noite. Meus queridos, aviso: sábado teremos mais um círculo de oração infantil, das 9 às 10h30, na Galeria dos Pastores. Você que tem filho, que tem neto, encaminhe eles para o templo do Senhor. Uma vida para Jesus aqui, irmãos. Quem dá um glória a Deus aí? Amém. Graças a Deus. Jesus ainda salva. Muito bem, minha querida. Deus abençoe a senhora, viu? Jesus está no... Está certo. A senhora está no caminho certo agora, viu? Amém. Jesus vai lhe ajudar e vai dar vitória em tudo. Amém. Amém. Pronto. Muito bem. Sérgio, aproveita a oportunidade, Sérgio. Vem para Jesus, rapaz. Chegue, Sérgio. Jesus te chama. É. Opa! Dá um glória a Deus aí, irmãos. Amém. Luiz, fica ali perto ali. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Uma auxiliadora? Ah, está aqui. Sábado tem oração para os jovens também. Ciclo de oração dos jovens. Não perca, jovem. Você que está a escutar, venha orar para Jesus lhe dar vitória. Muito bem, Emanuel Barbosa vai orar agora em nome de Jesus. E o pastor vai dar a bênção, pastor Cláudio. Deus lhe dê uma noite abençoada, uma noite com Cristo, um dia amanhã, sob a sua presença. Meus irmãos, a paz do Senhor. Que palavra maravilhosa. E a pesca também, né? Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esta palavra, Senhor. Somos gratos a Ti por essas vidas que estão aceitando a Jesus. Tu és o Deus de todos. Tu és o soberano e Tu sabes todas as coisas, Senhor. A palavra que foi aqui lançada, Pai, tocou os corações do irmão Sérgio e da irmã aqui presente, Senhor. Senhor, fica com eles, conduz eles na eternidade, Senhor. Fortalece na Tua palavra, sê com eles, Senhor, livrando-os de todo o mal, Senhor. Sê com eles e a sua família também, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos porque estamos aqui, Senhor. E a Tua palavra nos diz, porque Tu mandas, Senhor, nós obedecemos. Sê conosco, nos guarda, nos livra, nos despede em paz para os nossos lares. Assim nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo. No nome de Jesus. Amém. Curva a sua cabeça, recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e para sempre. Amém.